Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Queria ler com vocês o capítulo 1 até o verso de número 8. Aleluia, eu sinto muita presença. Que tremendo, né, irmãos? A vontade que dava era da gente continuar adorando ao Senhor, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa sobre nossas vidas. Continua com seu coração aberto. Quero cumprimentar também a todos que nos ouvem pela rádio, com a paz do Senhor Jesus, que nos assiste pela transmissão. Os nossos irmãos presidiários, que eles sempre nos ouvem, nós temos a transmissão lá dentro pela rádio. Eu queria mandar um abraço para eles, vou dar no final. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero aproveitar para dar mais um recado aqui que não foi dado e é de muita importância. Hoje eu quero fazer, se fosse como nós estávamos na nossa reunião dos professores da escola bíblica, dos pastores, alinhando que vai começar essa semana. Vou fazer um sermão expositivo hoje da palavra, onde apresenta o contexto histórico, aonde a gente apresenta uma aplicação pessoal, aonde a gente apresenta o Cristo revelado na palavra. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero te convidar para você fazer parte da nossa escola bíblica, que começará agora na segunda-feira e também na quarta-feira. Nós já temos mais de 130 inscritos que estão dando continuidade. Isso é tremendo, irmãos, porque não há nada mais poderoso do que a gente aprender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos deixa sólido. Eu quero te convidar, se você ainda não estudou a palavra ou deixou de estudar, eu quero te incentivar a você procurar a secretaria da igreja. Ainda há tempo de você se inscrever. Aí tem gente que vai falar assim: nossa, mas eu não sei ler direito, eu não sei escrever direito, não entendo. Nós temos uma turma, né, pastor Diogo, só para pessoas que têm dificuldade de aprendizado, com uma linguagem só para eles. Você vai aprender também a palavra. Nós temos toda uma grade de estudos que você não pode ficar de fora. Você vai ser curado na tua alma e vai ser fortificado, alimentado, e ainda mais com uma armadura poderosa da palavra para enfrentar as situações que o diabo tem colocado sobre nossas vidas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem para Tarsis e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aqui, irmãos, aqui eu não estou chegando quase nada aqui com o meu óculos, porque eu abracei a pastora Kelly. Se alguém pudesse limpar para mim, está me embaralhando tudo aqui. Vamos lá, pode passar que eu vou ler aqui, que vai ser mais fácil que da minha Bíblia. Vamos passar lá. E o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiraram as suas cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão a se deitar, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus, talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão?
de onde você vem, qual é a sua terra e o que povo você pertence. Eu quero dar ênfase nisso aqui. De onde você vem, qual é a sua terra e que povo você pertence. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu quero te entregar, Senhor, essa palavra. Fala conosco, ó Deus, através da poderosa palavra, Senhor. Obrigado por esse culto, por cada pessoa que aqui entrou, por cada pessoa que está nos ouvindo agora pelas transmissões. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém? Obrigado, amor. Agora sim, então. Aleluia. Graças a Deus. Na minha Bíblia diz assim, o verso 8: que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Irmãos, a palavra de Jonas, todos nós conhecemos, porque é uma história bíblica muito conhecida e muito enfatizada para as crianças, de que um grande peixe engoliu a Jonas, que Jonas estava fugindo do Senhor, que engoliu aquele moço, aquele profeta, e foi levado e de volta e vomitado, e todo mundo conhece essa história. E a gente muito se ouve falar dessa palavra sobre a desobediência de alguém que está fugindo da sua chamada, pelo fato de Deus ter mandado ele pregar em Nínive, e ele acabou de se desobedecendo, e todos vocês conhecem a história. Mas como eu disse no começo, eu quero falar sobre a graça e a segunda chance, porque toda história, ela tem dois lados, assim como duas moedas têm duas faces. Essa história também tem duas faces. Eu queria falar primeiro o contexto histórico, para você, quem sabe, entender um pouco mais o posicionamento de Jonas e a decisão dele fugir. Nada justifica a sua fuga e a sua desobediência à palavra, o que o Senhor tinha dito, mas assim como essa palavra falou poderosamente comigo, eu tenho a certeza que falará também ao seu coração. Nínive era a capital da Síria. A Síria, naquele tempo, era inimiga do povo de Deus. Essa data é mais ou menos de 500 anos antes de Cristo, e essa palavra e esse livro é tão importante para toda a Bíblia, para toda a história do povo de Deus, que os judeus contam essa história. Evangelista Pascoal, leia essa história numa das datas mais importantes do calendário judaico, que é o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur, pastor? É uma data em que eles comemoram a expiação do cordeiro, aquele cordeiro que foi morto, que trouxe a libertação do povo de Israel, aprisionado pelo faraó no Egito, o opressor, e ser o caminho, a saída para ir para a sua terra prometida, para a sua terra santa. A expiação do sangue do cordeiro passado nas portas foi que trouxe a libertação ao povo de Israel. Tanto a importância que eles falam dessa data, desse livro, um livro que aparentemente não tem nada a ver com libertação, não tem nada a ver com a graça salvadora do Senhor, e é isso que nós vamos entender. Os assírios perseguiam o povo de Israel, a luta territorial era muito grande, e eles eram os mais poderosos, os mais ricos. A cultura, a sua religião era totalmente politeístas, adoravam a vários deuses. Os seus deuses mais importantes eram o deus da guerra e o deus da fertilidade, a deusa da fertilidade. Eles eram tão sanguinários, irmãos, que era igual os filmes que a gente vê dos vikings e essas coisas assim passadas. Quando eles entravam no território inimigo e eles tomavam a cidade, eles decapitavam os seus generais, decapitavam os soldados e colocavam em estacas na entrada das portas das cidades fortificadas, para demonstrar o que eles fariam quando encontrasse alguém que era contra a sua vontade. Sanguinários, destrutivos. Era um povo que colocava medo em todas as pessoas. Quando eles chegavam, eles eram temerosos. Então se cabe entender um pouco duas faces dessa história, e eu quero contar o lado de Jonas. Jonas era um grande profeta. Inclusive os mestres e maestros, isso não é bíblico, eu só quero contar para vocês como um contexto histórico. Os grandes rabinos, eles dizem inclusive que Jonas, que ele era filho, não diz a Bíblia, mas só para você entender um pouco de história, eles dizem nos estudos judaicos que ele era filho da viúva de Sareta. Ele era um homem que tinha sido escolhido.
de fato, verdade ou não, que ele era profeta, e a Bíblia diz isso, tanto que o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele destaca a história de Jonas, e assim como Lucas também destaca a história de Jonas como um fundamento de uma verdade do que estava acontecendo naquela história. Jonas era profeta, era usado por Deus, um homem escolhido por Deus para um grande propósito. Mas de repente, nessa fase da história, o Senhor se levanta, como nós lemos, e diz: Jonas, se coloca de pé e vá pregar em Nínive. Aí, se você olha para o coração de Jonas, ele tinha que pregar para o seu inimigo, ele tinha que entrar num campo de batalha sozinho. O inimigo que ele tinha que enfrentar era o seu opressor, era o seu perseguidor, era aquele que, se entraria na sua cidade, derrotaria toda a sua família, mataria a sua família, degolaria, quem sabe, os seus filhos. Quem sabe toda essa opressão já tinha machucado o coração do profeta, o medo tinha tomado a sua vida, e é muito fácil, e aqui eu já quero fazer uma aplicação pessoal, é muito fácil nós apontarmos, neném, é muito fácil nós direcionarmos a palavra para alguém que está com medo de uma situação, está com medo de ir a algum lugar aonde ele tem que enfrentar algum problema. É muito fácil nós apontarmos o dedo e começarmos a colocar sentença: Jonas é covarde, Jonas não tem coragem, Jonas é desobediente. E o outro lado da moeda, e o coração ferido, como é difícil você enfrentar a situação na sua vida que te coloca medo. Quantas pessoas que você tem que enfrentar, que você tem medo de enfrentar aquela situação, porque quem sabe ela é agressiva, quem sabe usa de palavras ofensivas, quem sabe você se sente diminuído. O fato é que é difícil enfrentar situações. Então eu entendo um pouco o medo de Jonas. Só que, meu irmão, se Deus está te mandando ir, e se você é profeta, se você tem uma chamada de Deus na tua vida, não tem por que você ter medo, não tem por que você pegar um navio para uma outra cidade, para fugir de quem? Da face do Senhor. Nós lemos. A verdade é que às vezes nós nos acovardamos, e é muito mais fácil a gente fugir e não enfrentar a situação, do que ter medo de perder, ter medo de morrer. É muito mais fácil fugir. Você percebe que o lugar aonde Jonas queria ir era muito distante do seu destino, do lugar aonde queria Deus que ele fosse. E às vezes nós somos assim, nós queremos fugir do problema, a gente quer ficar distante do problema, a gente não quer enfrentar o problema, porque sabe que pode ser uma morte. A sentença que você vai receber, quem sabe é de morte, te coloca medo. Quem sabe o que você tem a falar pode te gerar algo que vai ser uma consequência que você não sabe como é que ela vai terminar. Mas uma coisa eu quero te dizer: se o Senhor está te mandando você ir, é porque Ele vai estar contigo. Pode ser um exército de demônios, politeísta, eu não sei qual é o problema, mas a palavra que deu a Jonas era: vá a Nínive pregar. Agora, pregar para um inimigo, para quem mata, para quem peca. O problema da igreja de hoje é que muitas vezes a gente só quer pregar para quem quer ouvir. Será que você não tem uma chamada na tua vida para levar para quem não dá ouvido? Sabe aquele teu amigo que te machucou, que te feriu? Você sabe que aquela pessoa que tira sarro de que você é crente? É muito fácil você pregar para quem quer ouvir. Agora eu quero ouvir você pregar para quem não quer ouvir. Jonas estava sendo chamado para pregar para as pessoas incrédulas. O papel da igreja deveria ser muito mais de pregar para quem não quer do que para quem quer. Há muitas pessoas que fazem vídeo para conseguir popularidade.
Há muitas pessoas que querem popularidade e reconhecimento do crente. Meu irmão, essa palavra está nos dizendo, e Jonas foi chamado para levar uma palavra para um povo que não conhecia Deus. O nosso papel como crente é de enfrentar o inimigo aí fora e de levar a palavra com testemunho e com verdade, o sangue de Cristo derramado para aqueles que não conhecem. O povo de Nínive era um povo que não conhecia ao Senhor. O fato é que essa palavra, chegou um momento da palavra em que nós lemos que Jonas, ele não vai. Diz a Bíblia que nós lemos que ele pegou e comprou a sua passagem. Ele pagou para ficar distante do propósito. A decisão que ele tomou foi de conhecimento próprio, de decisão própria. E além de tudo tirou dinheiro do bolso, diz a Bíblia. Até quando que a gente vai ficar fugindo de uma chamada, fugindo de enfrentar uma situação e gastando dinheiro do bolso ainda para ficar distante dela? E o que acontece? Diz que ele entra no barco, e disse que quando ele entra no barco, o que acontece? Vocês viram comigo? Disse um grande vento começou a tomar aquele barco. E o que estava acontecendo com Jonas? Dormindo profundamente. Irmãos, não tem coisa pior para você mesmo do que você fingir que você não está vendo a desgraça que está ao teu redor. Não tem coisa pior do que você fazer vista grossa ao que está acontecendo. A tempestade estava destruindo, a tempestade estava assolando o barco. E sabe o que é pior? Que todo mundo que estava à volta sentia a desgraça do ambiente. Todo mundo dizia: o que é que está acontecendo aqui? De quem é a culpa de todo esse vento que está passando na minha casa? Você percebe que todas as pessoas que estavam ao redor estavam querendo identificar o problema. Porque quando nós somos desobedientes, quando nós temos chamada, quando nós somos escolhidos, quando nós somos e fazemos parte da família de Deus, a pergunta que nós lemos é: os marinheiros chegam, tiraram sorte porque eram pessoas que não conheciam o Senhor, e sai que era Jonas o problema. Sabe o que acontece, meus irmãos? Não adianta. Você pode estar distante do problema, você pode estar no meio de um povo que você acha que não te conhece, que você está indo muito longe, e meu irmão, Deus vai dar revelação. Entenda uma coisa, que o que está oculto não fica escondido diante dos olhos do Senhor. Irmãos, coisa oculta mais cedo ou mais tarde vai sair à luz. Dormindo no fundo de um porão, fazendo vista grossa, achando que ninguém sabia o que estava acontecendo, eles chegam e dizem: és tu o problema dessa embarcação? Se revela a rebelião de Jonas, se revela a desobediência, se revela o pecado da desobediência de Jonas, e por consequência a tempestade assolando. E aí ele diz: sim, o meu pecado é o problema, eu sou o problema dessa embarcação. E aí eles falam: quem é você? Meu irmão, isso é muito forte. Irmão Jonas, isso aqui é muito forte. Quem é você ali fora, no meio dos descrentes? Quem é você no meio dos teus amigos?
Quem é você no meio da tua faculdade? Quem é você no meio do teu trabalho? E eu vou te falar mais. Quem é você dentro da tua casa? Aqueles camaradas já sabendo do pecado, do problema, porque já tinha sido revelado, porque mais cedo ou mais tarde sempre alguém vai dar com a língua nos dentes. Mais cedo ou mais tarde sempre o negócio vai sair à luz. Vocês estão entendendo? Vocês são gente inteligente. E vai chegar o momento que eles vão perguntar: quem é você? O que é que você faz? Qual é a tua ocupação, obreiro? Qual é o cargo que você tem? A primeira pergunta. E diz aonde mais? Da onde você é? De que congregação você é? De que família que você pertence? Porque ele pergunta: qual é a tua terra? Qual é a tua família? E eles perguntam mais: qual é o teu povo? E ali Jonas, pastora Letícia, diz: eu sou um hebreu. Meu irmão, mais cedo e mais tarde a tua situação vai ser tão difícil, que hoje você foge de quem você é, mas já vai chegar um momento que vai te encurralar tanto aquela situação, que você que vai ter que bater no peito e vai ter que dizer: eu sou um cristão. E diz a Bíblia que então eles falam, e ele fala: me jogue para fora do barco, porque eles já estavam aliviando o barco, tanto era a tormenta, Bruno, que eles já estavam querendo se livrar de tudo. Porque sabe, tem situação que é assim, que você foge para cá, você foge para lá, você acha que o problema é esse, e sempre é assim, que as pessoas que estão ao nosso redor querem resolver o problema, e a gente fica lá, escondido, guardando aquele pecado, guardando aquela situação, sabendo que tem uma chamada, sabendo que tem algo sobre a sua vida. Pastor Elias, mas foge. Aí a situação vem, e todo mundo aliviando o barco e volta para querer encontrar. Vai chegar um momento, meu irmão, que não tem para onde você fugir. Se você não tomar uma posição, é você que vai ter que pular fora do barco, que o barco não pode afundar por tua culpa. Entenda isso: os projetos de Deus não param por causa de alguém que é irresponsável. O projeto da tua família, o projeto de Deus para a tua casa, para a tua profissão, para o teu trabalho, para a empresa que você trabalha, para a tua faculdade, para a obra do Senhor que você está. Ei, meu irmão, se você não pular fora do barco, o negócio não vai parar, eles vão te colocar. E diz a Bíblia que eles jogam Jonas, conhece a história, ele cai dentro da barriga de um peixe. E diz que ali ele fica, termina o capítulo 1 com ele 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E eu quero ler a oração de Jonas quando ele está dentro da barriga do peixe. Meu irmão, não espera chegar no último estágio da tua vida para você reconhecer o Senhor. Não espera chegar no fundo do poço. Eu espero que tenha um moço que esteja me ouvindo agora, que eu conversei. Quantas vezes eu falei para ele: volta rápido, você é um menino bom, Deus tem um projeto na sua vida. Mas as feridas do passado, a culpa que foi colocada em cima dele, quantas acusações que são indevidas, fizeram algo tão terrível na mente desse moço, que esse moço guarda um rancor, guarda uma tristeza, guarda uma culpa no seu coração que não é dele. Ele carrega um fardo. E eu digo: não, eu sempre te falei. E agora que ele estava no fundo do poço, que já não consegue sair do poço que ele se colocou, ele disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: eu vou te ajudar, porque, meu irmão,
Eu quero falar da graça de Deus. Eu te falei da tua desgraça, da tua derrota, da nossa vida assim como ela é, verdadeira como ela é. Porque nós sermos cristãos e estarmos na igreja não quer dizer que nós não tenhamos problemas, muito pelo contrário. Às vezes o Senhor nos coloca em situação de dificuldade para limpar e para trazer algo novo sobre a vida de alguém. A vida de Jonas foi assim. Ele fugia da chamada. Ele não queria enfrentar o inimigo porque tinha medo de morrer. Então ele teve que ir no fundo do poço para fazer essa oração. Escute que eu vou ler para você, meu irmão, isso aqui é muito poderoso. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Capítulo 2 verso 1. Olha o que ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno eu gritei. Porque tem vezes, irmão, que a nossa vida parece um inferno. Tem vezes que a coisa vem que fala: desiste, se mata, entrega tudo, você não é capaz, você não vai vencer. Tem vezes que parece que a gente está no fundo do inferno. Mas eu quero dizer uma coisa: você pode estar no fundo do inferno, na droga, na prostituição, na depravação, no roubo, no assassinato, no uso de droga. Não sei qual é o problema, mas a única coisa que eu quero dizer é que você pode estar no fundo do poço, e quando você gritar ao Senhor, levantar a tua mão e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, Ele irá olhar para ti. Ele diz: do ventre do inferno eu gritei. E diz a Bíblia: tu, Senhor, ouviste a minha voz. Meu irmão, o Senhor só está esperando você gritar para Ele. O Senhor só está esperando você abrir teu coração para Ele. Lá no verso 4 ele diz assim: e eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, e todavia tornarei ver eu ao templo da santidade. Você vê um homem distante de Deus. Você vê um homem que era profeta, que conhecia a palavra, que tinha aquele fogo no seu coração, que conhecia o templo, que conhecia a comunhão com Cristo. Mas aqui, depois de tanta derrota, de tanta fuga, você vê um homem tirado ao chão e dizendo: a única coisa que eu quero é ter de volta a tua presença. Meu irmão, quem conheceu os santos dos santos, não há outro lugar. Uma pessoa que conhece, meu irmão, quando estava tendo esse louvor aqui, meu irmão, que coisa linda, eu fiquei imaginando, se aqui já era tremendo, você já imaginou o céu? Ei, meu irmão, não deixa o diabo roubar a tua santidade, não deixa o diabo roubar a presença do Senhor no teu coração. O que Ele está dizendo: eu quero de volta a tua presença. E é difícil quando você cai se levantar. É difícil, porque o diabo acusa, o diabo diz que você não é mais merecedor, e você vê a alma dele gritando. E no verso 5 ele diz: e as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas enrolaram a minha cabeça. Meu irmão, quando eu li isso, as águas me cercaram. Tem vezes que você fala: mas eu não tenho saída, eu não tenho para onde fugir, essa situação que eu me meti, eu não vou conseguir sair, fui eu que me coloquei. Olha o que diz essa palavra, meu irmão: a minha alma está no abismo. Eu estive estudando isso, é muito tremendo, porque essa palavra abismo, quando você lê no original, ela chama Hades, inferno. Você vê um homem que estava tão distante de Deus, que estava morto, porque o Hades é a separação de Deus. É um homem, diz, que estava no pecado. Estou trazendo uma aplicação pessoal, não é o caso da história de Jonas, mas isso significa o Hades. A sua desobediência o levou ao pecado, a sua desobediência o levou para a morte. Porque quando nós desobedecemos a palavra do Senhor,
cada dia mais estamos distantes. Começa com uma pequena atitude, com algo insignificante, com algo que você acha que não tem nada a ver, e quando você vê, você está distante, porque aquele barco, aquela tormenta o levou distante do propósito. Nínive era o propósito de Jonas. Nínive era a chamada de Jonas. Jonas tinha sido levantado para pregar para multidões que não conheciam a Cristo. Jonas Edilson era um missionário a ser levado a uma nação que não conhece a ninguém. Lucas não conhece a Cristo. Quantas pessoas fogem da sua chamada por decisão própria e morrem distante de Deus. Mas a Bíblia é tão tremenda, irmãos. O verso 6 diz assim: e eu desci até os fundamentos dos montes, aos ferrolhos da terra, mas tu, essa palavra é para você, meu irmão, mas tu livraste a minha vida da perdição. Aleluia! O Senhor livra Jonas daquela situação. Eu não conheço teu coração, Deus conhece, mas o Senhor está te dizendo nessa noite: Ele te livrará dessa perdição. Não é ninguém, é o Senhor que irá te livrar. E Ele diz: porque o Senhor é o meu Deus. Irmão, só Jesus pode te tirar. Não tem nenhuma teoria, não tem nenhum coach, não tem ninguém. Quem vai te tirar dessa situação é Jesus. Hoje Ele te chama para você sair dessa situação. É só Ele que pode. E diz a Bíblia no verso 7: a graça, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando a tua alma está desfalecida, o sacrifício de Cristo na cruz sobressai a tudo. Quando a tua alma já não tem mais força, lembra da cruz, Ele derramando o seu sangue. Quando você já não pode mais, quando a doença te colocou, quando os médicos dizem que não, quando o inferno você diz que tomou a tua vida, lembra-se que há um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, a graça. E entrou de ti a minha oração no templo da santidade. O céu contempla a tua vida. Diz que a oração de Jonas chega ao trono do Senhor, o lugar de santidade, e lá de cima diz que ele é contemplado. Que Deus é esse, Pastor Walter? Que Deus é esse que de uma maneira incondicional, independente do pecado, da situação, Ele ouve a oração do seu filho. A graça é incondicional, a graça é salvadora, e a graça ela é transformadora. Não existe nenhuma condição, você não tem que pagar nada. Os deuses ninivitas trabalhavam só com oferta. Os deuses ninivitas precisavam de dinheiro, de oferta, de sacrifício. Mas o Senhor, Ele já pagou todo o preço, Ele já pagou todo o sacrifício. Os deuses ninivitas precisavam todo ano de sacrifício, mas o nosso Deus, Ele fez uma única santificação, Ele fez um único sacrifício, Ele fez um único ato transformador na sua palavra. E aí quando você vê que Jesus, evangelista Pascoal,
ele diz para um povo incrédulo, do Evangelho de Mateus capítulo 12, quando ele diz de uma situação, falando para povo que não acreditava, eram escribas, eram fariseus. Capítulo 12, e aí você vai ver que o Senhor fala: é necessário que o Filho do Homem se cumpra a palavra, assim como foi com o profeta Jonas. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o teu destino já está tratado no céu. O teu destino já foi traçado por Deus. O teu destino só depende de você. E ele termina essa oração dizendo no verso 10: e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas. Irmão, só uma palavra do Senhor é necessária para mudar a tua situação. Só uma palavra do céu é necessário. Você percebe todo o capítulo 2, uma oração de um homem arrependido. E no último versículo, no 10, ele diz: e a palavra do Senhor foi dada ao peixe. Só uma ordem de Deus irá mudar toda essa situação que você tem. Só uma palavra por parte do Senhor irá transformar a tua história. Só uma palavra da parte do Senhor vai trazer de volta a tua família, vai te dar o emprego que você precisa, vai trazer a saúde que um dia o diabo tomou de você. Entenda, somente uma palavra da parte do Senhor. Só que antes precisa uma decisão do coração de um homem. Precisa um homem se colocar de pé diante do Senhor e reconhecer que é Ele, é dele, e para Ele são todas as coisas. E para finalizar, aleluia, e para finalizar, Jonas, e veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Na primeira ele fugiu, mas o Senhor está te dizendo hoje é a tua segunda oportunidade, porque eu quero te levar a Nínive. Eu quero te levar para uma nação que você não conhece. Eu quero te levar para lugares onde você não tem nem ideia das coisas que você vai enfrentar. Eu quero te levar para lugares onde você não tem ideia da maneira que eu vou te usar. Porque diz a Bíblia na sequência dessa palavra, que diz que ele tinha que pregar 3 dias. Era tão grande Nínive, a maior cidade do reinado assírio, 120 mil pessoas para a época, que para ele cruzar todos os bairros ele tinha que caminhar 3 dias. E diz que aonde Jonas ia com a presença do Senhor, diz que as pessoas se convertiam. Diz que ele ia pregando uma palavra de arrependimento. Ele ia trazendo uma consciência para aquele povo que tinha ferido ele, que tinha machucado ele, que era perseguidor da sua casa. Naquele momento ele estava pregando para os seus inimigos. Ele estava dando a face de misericórdia para o povo de Nínive. E diz que aonde ele se levantava para pregar, diz que as pessoas se convertiam. Ei, meu irmão, o mistério que Deus tem através de você é uma coisa que você nem pode imaginar. O teu testemunho, a tua palavra vai ter tanta autoridade no mundo espiritual, que as pessoas que você menos, sabe aquela pessoa que você acha que é a tua família, que você diz nunca vai se converter, é ela que vai se converter. Sabe que é aquela pessoa que te machucou, que foi contra você porque você é crente? Sabe o que vai acontecer? São esses, aqueles que quiseram te degolar, aqueles que quiseram te matar, são eles que você vai ser usado para transformar. Ei, meu irmão, sabe qual que era a maior dificuldade de Jonas? Era um coração endurecido, pastor Elias. Era um coração ferido. Era crente, mas era ferida. Era crente, era profeta, mas tinha algo dentro dele que não permitia ele ir no lugar aonde ele queria. Mas o Senhor tem uma segunda oportunidade para a tua vida. Se coloca de pé.
Eu não sei, Jonas. Eu não sei, Jonas, a tua história. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei o que é que tem te levado distante da presença e do propósito de Deus. Eu quero dizer que não há acusação sobre você, porque o sacrifício, ele já foi dado. E é por isso, meus irmãos, que esse livro é tão lido no dia de Yom Kippur. O sacrifício do Cordeiro traz libertação. O sacrifício do Cordeiro traz misericórdia. O sacrifício do Cordeiro, ele traz salvação para aqueles que são desmerecidos. Na cabeça de Jonas, só quem deveria ser salvo eram os hebreus. Ninguém poderia ser salvo. Na cabeça dele, os assírios nunca seriam salvos. Mas a Bíblia conta que muitos assírios se converteram. Foram tantos os que se converteram com a palavra de Jonas, que diz a Bíblia, que até Deus se arrependeu da sentença que tinha dado para Nínive de destruição. Sabe por quê? Porque Deus não olha para o teu nome, para a tua raça, para a tua conta bancária, para a tua posição social, para a tua unção, para o teu cargo de obreiros. Deus olha para o teu coração. Deus conhece o profundo da tua alma. Eu quero que você feche seus olhos, incline a sua cabeça aí onde você está. Eu não sei o que é que feriu a tua vida. Eu não sei o que é que tem te distanciado do Senhor, mas o Senhor manda te dizer que hoje é o dia de você voltar para a presença dEle. Eu quero que você coloque a sua mão aí no seu coração, aonde você está. Porque eu sei que para muitos é constrangedor você voltar para o Senhor, porque talvez você é conhecido, porque você talvez seja um obreiro, porque quem sabe você está aqui com a tua família. E aí você pode chegar em casa e a tua esposa pode falar para você: o que é que você fez? Por que é que você está se reconciliando hoje? Mas o Senhor manda eu te dizer: é você e Ele agora. Eu quero que você fale com o Senhor agora, onde você está. O Senhor é infinito em misericórdia, e nós vamos fazer uma oração. E o Senhor conhece verdadeiramente o seu coração, e hoje é o dia de você se reconciliar com Ele, de você voltar para Ele. E se você depois quiser me procurar em particular, me procura, venha conversar comigo, porque diz a Bíblia que nós temos que também confessar ao Senhor diante das pessoas, para que Ele nos confesse naquele dia também. É necessário, porque enquanto que você fica guardando esse pecado no oculto dentro do teu coração, o diabo tem autoridade, porque ninguém sabe. Não é um confessionário como em algumas religiões, não é um preço que você tem que pagar, é de graça, Ele já pagou. Mas é importante que alguém te auxilie, eu estou à disposição. Pode marcar aqui na secretaria, eu estarei à disposição para te atender. Mas se reconcilie com o Senhor. O Senhor te chama, porque há um propósito sobre a tua vida, Jonas. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu venho diante da tua presença nessa noite, através da tua infinita misericórdia, da tua palavra. Eu reconheço que eu fui desobediente, que eu pequei, que eu estou distante da tua presença e do teu templo. Mas essa palavra, Pai, ela diz que eu tenho uma segunda oportunidade, que eu posso me reconciliar. E por isso, Senhor, eu confesso diante de Ti nesse momento todo o meu pecado. Me dá uma nova oportunidade, que eu serei fiel, que eu cumprirei o propósito, que eu irei ao destino em que o Senhor me colocar, por obediência a Ti, porque eu sei que o Teu destino é o melhor para a minha vida. Me perdoa, Senhor, no nome de Jesus. E todos dizemos amém.